Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre as recentes palavras polémicas do fundador do Telegram, Pavel Durov. Fica aí para ouvir esta notícia e muito mais. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Hoje trago-vos uma notícia para nos debatermos no nosso pensamento e fazer-nos pensar sobre algumas questões importantes no nosso dia-a-dia. Falo isto por conta das recentes palavras do fundador do Telegram, mas já lá vamos. Todos nós temos uma pequena ideia que grandes empresas, por norma, estão sempre no centro dos furacões e normalmente envolvidas em grandes guerras. E neste caso, a Apple é uma delas e não é exceção. Ela claramente tem alguns problemas com algumas plataformas, como vimos recentemente no caso com a Epic Games, onde ainda o processo está em tribunal e que muita água vai correr debaixo daquela ponte. Mas neste caso o problema que vos trago hoje é entre a Apple e o Telegram. O fundador e CEO do Telegram veio a público criticar fortemente a empresa da maçã após uma entrevista que o New York Times revelou que a Apple deu alegadamente ao governo chinês o controle dos seus data centers em Guiyuan, na China. Durov partiu a loiça toda e disse que a Apple é eficiente na venda de hardware obsoleto e caro para clientes que estão presos ao seu ecossistema. Ele ainda foi mais longe e disse, e passo a citar, cada vez que tenho que usar um iPhone para testar a nossa app no iOS, sinto que estou a voltar à Idade Média. E ele falou isso no contexto de sentir que os iPhones estão desatualizados, onde, por exemplo, temos a tela do iPhone com uma taxa de atualização de 60 Hz, ao contrário da concorrência que tem o dobro, onde vemos smartphones de Android baratos, às vezes ali entre os 200, 300 euros, que não é propriamente barato, mas pronto, já é um preço mais baixo, onde já vemos essa taxa de atualização de 120 Hz. E aqui realmente é um comparativo que ele faz entre o preço que é praticado com o iPhone, que tem uma taxa de atualização de 60 Hz, com o da concorrência 3 a 4 vezes metade do preço, menos metade do preço, e tem uma taxa de atualização com o dobro. Mas, no entanto, o ataque mais feroz foi quando o Durov disse que ter um iPhone o tornava um escravo digital da Apple. Durov criticou ainda a política da Apple de não permitir que os utilizadores descarreguem apps de qualquer outro lugar, excepto na App Store do iOS. Tal crítica deve-se ao facto do Telegram oferecer downloads diretos da app para smartphones Android com atualizações mais rápidas e com menos restrições. Durov também condenou o facto da Apple apenas permitir usar o iCloud para fazer backup dos seus dados nativamente. Em termos de conclusão, o CEO da plataforma Telegram referiu que é provavelmente por isso que a abordagem totalitária da Apple é tão apreciada pelo Partido Comunista da China. Todas estas críticas vêm num contexto dos vários anos onde constantemente as empresas têm criticado fortemente o ecossistema fechado da Apple, onde pouco ou nada é permitido fazer no mundo do iOS. E eu trouxe-vos esta notícia hoje justamente para nos fazer pensar nas nossas escolhas, nas nossas prioridades e naquilo que a gente pretende no nosso dia-a-dia em relação à tecnologia e àquilo que ela nos pode oferecer e nos pode trazer.
A gente sabe que estas palavras e basicamente esta entrevista que o Durov fez, estas críticas, têm algum ressabiamento por trás, porque isto, a verdade é esta, meus amigos, isto tem tudo a ver com dinheiro. A empresa, tal como tantas outras, tem criado todas estas histórias por conta do dinheiro. E quando eu ainda agora referi a questão da Epic Games, a verdade é que já numa das alegações que foi feita em tribunal com um dos responsáveis da Epic Games, a juíza até propôs, mas a gente poderia chegar aqui a um consenso, então vamos pôr assim um cenário, se agora a Apple baixasse e fizesse um acordo mais amigável que permitisse cobrar menos a vocês e não sei o quê, vocês aceitariam? E o responsável claramente, sim, claro, a gente aceitaria o acordo tranquilamente e a gente já ia para casa tranquilamente e não sei o quê. Ou seja, mais uma vez, eles tanto que bateram no peito a dizer que era a pensar no bem-estar dos seus utilizadores, a pensar nos utilizadores e não sei o quê. E no entanto, quando a juíza falou, então, mas se fosse feito um acordo em que fosse possível baixar ali alguns migalhas para vos facilitar nos vossos rendimentos, vocês aceitariam? Claro, a gente aceitaria. Ou seja, pegando agora aqui nas palavras do Durov, tem tudo a ver com dinheiro. Ou seja, apesar que a gente sabe que o Telegram até é uma plataforma gratuita, até, como se costuma dizer, até à página 2. A gente sabe que isto, quando um produto é gratuito, já estou-vos farto de dizer isto, quando o produto é gratuito, o produto somos nós. E aqui não é exceção, ou seja, o Telegram pode ser gratuito, mas a gente paga de outra forma, nem que seja com permissão de dados, né, de vazamento de dados, de eles poderem saber a nossa localização e por aí poder partilhar essa localização com outras empresas de terceiros para vender produtos, etc, etc. Ou seja, por isso quando a esmola é grande o pobre desconfia, e aqui não é exceção. Ou seja, se a plataforma é gratuita, de certa forma eles recolhem dividendos de outra forma. E isto aqui, apesar da gente saber que tem algum ressabiamento aqui por trás e que tem tudo a ver com dinheiro, há algumas coisas que ele aqui falou e é verdade, e que nos faz pensar. Quando ele fala na questão de sermos escravos, ele falou claramente na questão do ecossistema, e isto fez-me pensar até que ponto é que a gente tem que realmente avaliar muito bem as escolhas e avaliar muito bem a nossa realidade no dia-a-dia. Eu vou-vos dar, por exemplo, um exemplo que tem tudo a ver e que não tem nada a ver. Tem-se falado muito na questão dos carros elétricos. E a gente sabe que as fabricantes, as empresas que fabricam os carros, em média no mercado têm vendido carros com uma autonomia entre 50 a 250 km de autonomia. E claramente eles afirmam que esses carros são pensados para o mundo citadino, ou seja, para quem vive nas grandes cidades ou quem faz percursos dentro das grandes cidades. Justamente porquê? Porque faz sentido que uma pessoa que mora num grande centro ou ali à volta do grande centro, mas que o seu percurso diário seja no grande centro, faz sentido um carro elétrico com essa autonomia. Porque um carro que tenha, por exemplo, 100 km de autonomia, se a pessoa morar no grande centro ou nos arredores, mas que faça um percurso diário de 40 a 50 km, se tiver um carro com uma autonomia de 100 km, vai-lhe dar perfeitamente para fazer todo o seu percurso diário e fazer as suas voltas diárias de casa, trabalho, trabalho, casa. Não faz sentido uma pessoa que mora a uma distância de 80, 100, 120 km do seu local de trabalho que compra um carro com uma autonomia de 100 km. Ou seja, vai parar a meio do caminho para carregar o carro. Não faz sentido nenhum. E isto estou-vos a dar este exemplo o quê? Porque tem que se avaliar muito bem se compensa comprar um carro elétrico para o seu dia-a-dia, dada a sua realidade ou não. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente compra um aparelho Apple e entra para o sistema Apple no seu ecossistema, temos que avaliar se as restrições, se as limitações do mundo Apple, né,
se nos trazem benefício ou nos trazem prejuízo, se vamos tirar partido daquela realidade ou não. Eu fui durante muitos anos utilizador de computadores Windows e smartphones Android, e que durante muitos anos eles satisfaziam as minhas necessidades para aquilo que era a minha realidade no dia-a-dia. Só que chegou uma altura da minha vida que houve algumas alterações pessoais na minha vida, no meu contexto no dia-a-dia, que me refizeram pensar se a realidade Android-Windows me era mais favorável ou não. E neste caso, após uma vasta avaliação, após ponderar muito bem, vi que tirava mais partido do ecossistema da Apple do que propriamente ter um sistema Windows Android. E aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu trouxe-vos esta notícia justamente pegando naquela frase que ele disse que o mundo Apple nos torna escravos do mundo Apple. É justamente para nos fazer avaliar, seja ele em termos económicos, seja ele em termos limitativos, fazer-nos ponderar muito bem nas nossas escolhas e se queremos restringir-nos, queremos ou ter liberdade. Ou seja, isto tem tudo a ver com escolhas, tem tudo a ver se aquilo que cada empresa oferece se é-nos benéfico ou nos traz prejuízo. Ou seja, isto só trouxe-nos esta notícia a vocês hoje, justamente para nos fazer pensar nas nossas escolhas e fazer um alerta para que cada coisa que vocês façam, seja ela em nível tecnológico, seja ela a nível financeiro, seja ela a nível pessoal, seja ela a nível profissional, avaliar muito bem as escolhas e as decisões que a gente vai tomar. Porque no fim e ao cabo, o que nos interessa no meio disto tudo é se uma decisão ou uma escolha que a gente vai fazer, se essa escolha ou se essa decisão vai nos ser benéfica ou se nos vai trazer prejuízo. Neste caso, no meu caso em específico, o mundo Apple atualmente traz infinitamente mais benefício do que prejuízo. E aqui, neste caso, a gente... O que é mais estranho no meio disto tudo e o que é mais caricato é que todas estas empresas e todos estes representantes de empresas, neste caso este é um belo representante porque é o CEO e o fundador do Telegram, for preciso faz esta crítica, mas no entanto usa para algumas questões, não só para experimentar a aplicação no iOS, mas se calhar para outros contextos usa um smartphone, neste caso um smartphone iPhone. Quer dizer, já houve tantas polémicas, já tivemos a polémica, por exemplo, do Lei Jun, o CEO da Xiaomi, que está sempre ali a falar e temos que comprar um smartphone Xiaomi, e no entanto ele já foi apanhado num tweet, em que vocês sabem que na plataforma do tweet, quando se faz um tweet, por baixo vem de onde é que foi feito aquele tweet, se foi feito através do website, se foi feito através de um smartphone Android, se foi feito através de um smartphone, um iPhone, e no entanto ele já foi apanhado várias vezes a fazer tweets com um iPhone. Ou seja, isto depois é que é estúpido e é ridículo. É que fazem todas estas críticas, primeiro porque estão interessados no seu umbigo e interessados no seu capital, e segundo, ao fim e ao cabo, depois caem no ridículo que acabam por utilizar estes aparelhos no dia-a-dia e no entanto vêm para aqui fazer estas figuras tristes, a levantar grandes bandeiras, quando ao fim e ao cabo acabam por só estar a pensar no capital e não estarem a pensar no nosso interesse. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas
e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.